Olá pessoal, meu nome é Luciana Rodrigues, sou professora de Química. Na aula de hoje, nós vamos estudar o assunto termoquímica. A termoquímica, pessoal, é a parte da química responsável pelo estudo quantitativo das trocas de calor desenvolvidas durante uma reação química entre o sistema e o meio ambiente. Mas você vai me perguntar, mas qual a importância desse assunto? Tudo que a gente faz hoje demanda consumo de energia. Então, a gente tem aí, os automóveis precisam de energia para se mover, nós precisamos de energia para cozinhar nossos alimentos, até as plantas, né, precisam de energia para realizar a fotossíntese e poder crescerem, né, e produzir flores e alimentos que a gente precisa no nosso dia a dia. Nós precisamos de comida para ter força para fazer as nossas atividades diárias. Até para piscar os nossos olhos, a gente precisa de energia. Então, o estudo do consumo e da liberação de energia durante os processos físicos e químicos é de extrema importância quando a gente trata, então, desse assunto que a gente vai ver hoje, que é chamado de termoquímica. Há uma troca de calor entre o sistema e o meio. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tiro um copo de água gelada da geladeira, ele tende a equilibrar a quantidade de energia térmica com o meio. Quando eu aqueço uma água e ela volta a ficar fria novamente, ela também está trocando calor com o meio. Então, é isso que a termoquímica vai estudar. Dá uma olhada aqui para mim. Essas trocas de calor entre um sistema em estudo e o meio. Okay? Então, o que o químico e o físico vai fazer? Ele vai arrumar meios de trabalhar, né, de utilizar essas trocas de calor de modo que favoreçam alguns sistemas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, o que a gente tem aí? Para trabalhar esse conceito de termoquímica, a gente precisa entender o que é variação de entalpia. Representada pela sigla ΔH, a variação de entalpia corresponde à quantidade de calor liberado ou absorvido a uma pressão constante durante uma transformação da matéria, quer seja essa transformação física ou química. E a gente então vai usar essa fórmula que está aí, que é ΔH é igual a H final menos H inicial. Por que isso? Porque quando um sistema troca calor, se o calor estiver sendo absorvido, se a quantidade de energia estiver sendo absorvida, nós vamos falar que essa é uma transformação endotérmica. E essa entalpia, que eu estou chamando de H, ela vai ser, então, positiva. E a entalpia final, ela vai ser maior que a entalpia inicial. O contrário acontece quando um sistema joga calor para fora, quando ele libera calor, libera energia. Toda vez que um sistema libera energia, essa transformação, seja ela física ou química, vai ser chamada de transformação exotérmica. A variação de entalpia, que é o ΔH, vai ser negativo e a entalpia final é menor que a entalpia inicial. Olha aqui para mim. Então, vamos pensar de novo. Um sistema, ele pode absorver ou liberar calor para o meio. Toda vez que um sistema, o que seria um sistema? Um copo com água, por exemplo. Toda vez que esse sistema absorve calor, a gente vai falar que ocorreu uma transformação endotérmica. Toda vez que esse sistema libera calor, a gente vai dizer que ocorreu uma transformação exotérmica. Então, vamos pensar nessas duas palavrinhas. Endotérmica, calor para dentro, exotérmica, calor para fora. Vamos ver alguns exemplos? Então, olha só, a entalpia, ela não pode ser determinada diretamente. Então, para determinar isso em laboratório, a gente vai usar um equipamentozinho chamado de calorímetro. É feita uma reação química dentro desse sistema que fica submerso em água. Então, a gente controla a variação de temperatura da água, aplica numa fórmula e consegue, então, determinar qual a quantidade de calor absorvida ou liberada durante uma reação. Exemplos, então, de reações exotérmicas. Vamos ver lá? Olha, a queima do carvão. A energia química vai ser transformada em energia térmica. O acendimento de uma vela. A energia química também vai ser transformada em energia luminosa. E um trem ou um carro em movimento. Eu também tenho energia química, só que agora sendo transformada em energia cinética. Exemplos de reações
transformações endotérmicas, o cozimento do alimento. Se não houver fornecimento de calor para o alimento, eu não consigo cozinhá-lo. Então, para que o alimento seja cozido, ele vai precisar absorver uma determinada quantidade de calor. A fotossíntese das plantas, sem a luz do sol, né, ou alguma forma de luz, ela não vai acontecer. A fusão do gelo, né, que é o derretimento do gelo, que ocorre a partir da absorção de calor. Bom, quais são as unidades de calor que a gente pode trabalhar? Geralmente, em química, são usadas 2 unidades de calor, tá? Que é a caloria e o joule. A caloria, ela tem um conceito bem específico, que é a quantidade de calor que deve ser transferida a 1 grama de água para produzir uma variação de temperatura desse 1 grama de água de 1 grau Celsius, exatamente de 14,5 para 15,5. Olha aqui para mim, aí você vai me perguntar, mas por que tem uma relação com a água? Porque lá naquele exemplo que eu mostrei do calorímetro, a reação química ela ocorre dentro do calorímetro, que fica dentro da água. Então, através da verificação da elevação da temperatura da água, é possível, então, calcular a quantidade de calor do material. Dá uma olhadinha aí, então. Por isso que esse conceito de caloria é tão importante para a gente, porque se a gente consegue mensurar o quanto que um sistema está gerando calor para aquecer a água, eu consigo determinar qual a quantidade de calor que esse sistema gera para o meio ou absorve. Juntamente com a caloria, como eu disse, tem o joule. O joule e a caloria ela tem uma relação específica que é muito bom a gente saber. Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Mas em química, como geralmente as quantidades de calor que são absorvidas e liberadas, elas são muito grandes, nós vamos usar uma extensão da caloria e do joule, que é a quilocaloria e o quilojoule. A gente não pode esquecer que o prefixo quilo quer dizer 1000. 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias ou 1 quilojoule é igual a 1000 joules. Bom, o que a gente tem então com a associação, o que eu posso verificar com a associação da quantidade de calor e os fenômenos físicos? Os fenômenos físicos mais comuns que tem são as transformações da matéria, né, de sólido, líquido e gasoso. Então, quando eu trabalho com a transformação de sólido para líquido, fusão, e líquido para gasoso, vaporização, ou de sólido para gasoso, sublimação, essa transformação é uma transformação endotérmica, ou seja, ela ocorre com a absorção de calor. Porém, se eu penso no inverso, se eu estou resfriando a matéria, se gasoso condensa e vira líquido, líquido resfria, solidifica, vira sólido. Eu já tenho agora um processo exotérmico, é um processo que libera calor. Então, vamos lá, olha aqui. As transformações sólido, líquido e gasoso são extremamente importantes para a gente entender vários processos que acontecem por aí. Então, eu preciso entender que a absorção de calor, por exemplo, de um copinho d'água, indo de líquido para gasoso, é um processo endotérmico. E a condensação, por exemplo, quando se forma a chuva, né? Então, eu tenho a água no estado gasoso virando água no estado líquido. Ela vai estar liberando calor, ela vai estar resfriando. Então, esse processo já é um processo exotérmico. Vamos continuar aí. Aí, o que eu vou ter, então? Como representar essas transformações? Observa essa equação que eu escrevi aí. É CH4, que é metano, que é conhecido como gás natural veicular, que a gente usa aí para produzir calor e fazer, por exemplo, um carro entrar em movimento. Ele vai gerar, quando reage com oxigênio, gás carbônico e água. Observe em branquinho aí que eu coloquei a variação de entalpia, mais 890,4 kJ por mol de metano queimado. Mas não existe só essa maneira de representar essa reação. Observe que a variação de calor ela foi dada na equação depois da seta. Porém, se eu mudar essa quantidade de calor e colocá-la agora antes da setinha, como você está vendo aí, ela passa de positivo para negativo. Olha aqui para mim. É mais ou menos aquilo que a gente faz em matemática, né? Quando eu estou trabalhando com um sistema de equação, eu quero mudar, por exemplo, um número de lugar. Se ele está mais 4, por exemplo, no primeiro membro, ele vira menos 4 no segundo membro. Dá uma olhadinha no slide. Então, é isso que eu quero que você entenda. Quando ele está depois da setinha, no lugar dos produtos, ele está como positivo, mais 890,4. Eu joguei ele lá para o lado dos reagentes, ele ficou menos 890,4. A minha pergunta é, mudou essa entalpia? Não, gente, é só a maneira da gente escrever. E a última maneira de escrever
presta atenção, é na forma de ΔH. Observa aí que das 3 formas eu estou escrevendo a mesma equação, ok? Só que nos 2 primeiros casos, a variação de entalpia ela está escrita na equação e no último caso, a variação de entalpia está escrita na forma de ΔH, mas as 3 formas representam a mesma coisa. E é claro, né, eu posso representar isso também através de um gráfico. Observa aí o gráfico sendo construído, onde eu tenho metano mais O2, que são os reagentes, virando CO2 e água, que são os produtos. Observa que a setinha da variação de entalpia ela está descendo, ou seja, o que eu tenho ali quando a setinha desce? Uma variação de entalpia negativa. Então, variação de entalpia negativa, setinha descendo, o valor da entalpia representa para a gente, então, uma transformação exotérmica. O contrário vai acontecer se a minha transformação for endotérmica, onde a absorção de calor e o ΔH é maior do que 0. A mesma representação gráfica eu posso fazer com relação à minha representação da variação de entalpia. Observa essa equação. Carbonato de cálcio vai ser aquecido, que o carbonato de cálcio, para quem não sabe, é um mármore, né? Aquela pedra branca que a gente usa em pia. Então, se eu aquecer esse carbonato de cálcio, ele vai virar óxido de cálcio e CO2. Observa ali que a entalpia, menos 177,5, foi determinada e escrita após a setinha. Vamos ver o segundo caso? O que eu vou ter ali? A variação de entalpia, ela veio agora para antes da setinha. O que isso representa para a gente? Dê uma olhadinha. Que a variação de entalpia é a mesma, mas a posição dela dentro da equação faz com que mude o sinal. Mas elas representam a mesma coisa. Representam para a gente reação endotérmica. Posso também escrever essa equação na forma de ΔH, que é o mais comum, tá, gente? Olha aqui para mim. O mais comum é numa prova, num exercício, no Enem, ela vir escrita na forma de ΔH, mas eu não posso pensar que sempre vai vir assim. Eu tenho que entender que essa entalpia, ela também pode vir escrita dentro da equação. Então, é preciso que eu saiba fazer essa leitura, que é uma leitura específica, uma linguagem da minha ciência, da nossa ciência química. Volta aí no slide. Então, as 2 representações de cima, variação de entalpia na equação, representação de baixo, variação de entalpia dentro do ΔH, do lado de fora da equação. E o gráfico, como é que fica? Observa que quando o gráfico vai se criando aí, vai se montando, a gente tem agora CaCO3, que é o reagente, formando CaO e CO2, que são os produtos. Observa que a setinha agora da variação de entalpia, ela está subindo. Por quê? Porque esse gráficozinho, esse gráfico que a gente tem aí escrito, representa para a gente uma variação de entalpia positiva. Toda vez que eu tenho 2 gráficos onde a variação de entalpia está subindo, quer dizer que ela é endotérmica. Se estiver descendo, ela é exotérmica. A endotérmica sobe, a exotérmica desce. O que eu disse? Endotérmica sobe, exotérmica desce. Não pode esquecer um auxiliar de memória para que você não erre esse tipo de exercício que é muito recorrente em prova e em exames. Vamos continuar. Olha só. O que eu tenho aí agora? A influência da quantidade de reagentes e de produtos na variação de entalpia. O que eu quero falar para vocês quando eu mostro esse slide? Que a quantidade de matéria que está reagindo, seja ela reagente ou produto, não importa, ela é proporcional à quantidade de energia que vai ser liberada ou absorvida. Observa que essa reação é a reação de formação da água. Eu tenho aí 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio, formando 2 mols de água. Dá uma olhada na quantidade de energia que está sendo liberada, menos 485,8. Observe o que eu estou te mostrando aí agora, pessoal. Quando eu dobro a equação, eu não tenho mais 2 mols de moléculas de átomos de moléculas de hidrogênio, eu tenho 4. E para formar agora, não mais 2 mols de moléculas de água, mas 4 mols. O que acontece com a entalpia? Ela vai de menos 485 para menos 971. O que isso quer dizer? Olha aqui para mim. Se eu dobro a quantidade de matéria, eu dobro a quantidade de calor envolvido na reação.
Então, seria muito econômico para a gente se não fosse assim, né? Será que para sair com o meu carro daqui, para chegar na minha casa, né, eu vou gastar 1 litro de gasolina? Se eu quiser andar o dobro da distância, eu tenho que usar 2 litros de gasolina. Você vai perguntar, mas o que é gasolina e o carro e a distância tem a ver com isso? Tudo, né, gente? Um carro só se move por causa da combustão que existe da gasolina no motor do carro que vai fazer ele andar. Então, se não fosse assim, se a variação de entalpia não fosse proporcional à quantidade de matéria, eu não teria que colocar mais ou menos combustível no meu carro para poder andar uma distância maior ou menor. Então, volta no slide. Quantidade de energia absorvida ou liberada é sempre proporcional à quantidade de matéria que reage. Olha para mim. Quanto mais matéria reagindo, maior a quantidade de calor envolvida. Dá uma olhada aí agora, ó, olha que bacana. O que a gente vai ter? Vamos aplicar esse conceito nesse exercício. Olha só, eu te dou aí uma reação. Ela é a reação do hidrogênio com meio de oxigênio para formar água. E a minha pergunta é a seguinte, entalpia de menos 68,3, tá? Essa reação é endotérmica ou exotérmica? O que você me diz? Dá uma olhada na entalpia. A entalpia é negativa. Se a entalpia é negativa, o que eu vou dizer então? Que essa reação ela é exotérmica. Por quê? Porque ela está liberando calor. Agora, olha a segunda pergunta. Calcule a variação de entalpia quando se formam 360 gramas de água. Vamos pensar? O que eu tenho ali então? Olha só. De acordo com o enunciado, eu tenho que, para formar lá 1 mol de água, eu tenho 68,3. E a gente sabe que a massa molar da água corresponde a 18 gramas. Então, o que eu vou ter ali? 2 mol, 68,3. Essa quantidade vai dar 2 vezes 18 gramas, que é a massa molar da água. Isso quer dizer que se eu estiver trabalhando com 360 gramas de água, eu faço a minha regrinha de 3 e encontro uma entalpia de 683 kcal. Olha aqui para mim. Então, é possível calcular a variação de entalpia associada à quantidade de matéria. Aqui a gente trabalhou em mol, mas eu posso trabalhar com volume, eu posso trabalhar com número de moléculas, com qualquer uma das quantidades estabelecidas na química que a gente já conhece. Então, é importantíssimo que a gente saiba fazer esses cálculos. Vamos ver um outro modelo para calcular a variação de entalpia. Olha só, que é por entalpia de formação, onde a gente vai usar essa expressão aí, ó. Variação de entalpia é igual a somatório da entalpia final menos a somatório da entalpia inicial. Então, eu vou precisar, olha aqui para mim, pegar a equação escrita, ver quem são os reagentes, quem são os produtos, somar a entalpia dos reagentes, somar a entalpia dos produtos e fazer esse cálculo. Vamos ver lá como é que fica? Então, olha só, vão ser fornecidos esses valores, ninguém precisa saber valor de entalpia decorado, né? Porque os exercícios fornecem esses valores no enunciados. Aí, a gente vai ter que sempre prestar atenção se no exercício existem substâncias simples, porque padronizou-se que essas substâncias simples vão ter entalpia igual a 0, e a gente vai, então, calcular esses valores aí que são tabelados, para poder fazer o cálculo da variação de entalpia para um determinado sistema. Então, olha só, dá uma olhada, ó, essa tabela traz para a gente os valores de entalpia, tanto em quilocaloria como em quilojoule, ok? O exercício pode pedir para você transformar? Pode também, tá bom? Vai depender do que o enunciado traz. Vamos ver o exemplo? Olha só, considere a reação. 4 mol de amônia, que é NH3, reagindo com 5 mol de O2, formando 4 mol de NO, 6 mol de água. Parece assim, né? Ah, eu não vou saber fazer isso. Vai, é simples, olha. Ele bota lá, calcule a variação de entalpia. Aí ele me dá a entalpia da amônia, que é o NH3, vale menos 46,1. O do oxigênio, que é uma substância simples, como eu disse, ela vale 0. O do NO, que vale mais 90,5, e da água, menos 286. Como eu disse, esses valores são fornecidos no enunciado. Então, a gente vai calcular. Observa o seguinte, ó, quem é reagente e quem é produto. Olha aqui para mim. Não posso esquecer. Reagente é tudo que vem antes da setinha. Produto é aquilo que vem depois da setinha. Então, eu vou somar a entalpia dos reagentes, a entalpia dos produtos e aplicar na fórmula. Vamos ver como é que funciona? Então, olha lá, ó. ΔH, então, é H final menos H inicial. Aí, o que é que nós vamos ter? Presta atenção. A entalpia final. 4 vezes, ó,
4 vezes a entalpia do NO, 6 vezes a entalpia da água. Observa que NO e água estão depois da setinha. São produtos, estão no final. Quando eu fizer essa continha toda aí, eu vou encontrar menos 1.354. Vou fazer a mesma coisa para o início. O que eu tenho lá no início? 4 mol de amônia, NH3. 5 mol de O2. Vou lá no valorzinho tabelado e pego quanto é a entalpia da amônia e quanto é a entalpia do O2. Da amônia está sendo escrito como menos 46,1, do O2 vale 0. Quando eu fizer essa continha, eu vou achar menos 184,4. O que eu faço agora? Aplico na fórmula. ΔH é H final menos H inicial. Eu vou ter que ΔH, então, vai ser igual a 1.169,6 kJ. E como esse valor foi negativo, olha aqui para mim. Entalpia negativa me responde. Endotérmica ou exotérmica? O que você acha? Entalpia negativa é sempre exotérmica. Volta lá então. Então, esse processo aí que a gente acabou de calcular tem uma variação de entalpia negativa. Essa reação ela é exotérmica. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá, cálculo de ΔH por energia de ligação. O que a gente vai fazer nesse modelo? A gente vai ter sempre que entender que a quebra de ligação são processos que absorvem calor. Então, tá ali, ó, para quebrar 1 mol de hidrogênio, eu vou gastar mais 435,5 kJ. E a mesma energia, ela é utilizada para formar hidrogênio. Olha só, toda vez que eu tenho um processo indo, se ele é endotérmico, a volta dele vai ser exotérmico. Elas são equivalentes. Então, olha lá para a gente fazer esse último exemplo. O que a gente vai ter, então? Eu vou somar os valores, né, de quanto eu usei para quebrar para quanto eu usei para formar. Olha lá o exemplo aí que a gente tem, ó. Eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás cloro, formando HCl. O que eu vou, então, observar? Eu quero calcular a entalpia de formação do HCl. Aí eu vou calcular aí, ó. Quebrei H com H, quebrei Cl com Cl e formei HCl. Então, a minha pergunta é, houve quebra de quem, pessoal? De 1 mol de ligação HH e toda vez que quebra, entalpia positiva. Houve quebra de quem? De 1 mol de ligação Cl-Cl, toda vez que quebra, entalpia positiva. Então, o total de energia para quebrar todas as ligações envolvidas no processo foi de mais 162. Agora eu vou perguntar, quanto eu vou ter de energia envolvida para formar? Para formar, eu vou ter o HCl vezes 2, porque são 2 mol, dá uma olhadinha na equação. Então, 2 vezes menos 103, porque é entalpia para formar. E agora eu vou, então, calcular a minha demanda total envolvida no processo. Energia de quebra mais energia de formação vai me dar um total correspondente a 368 kcal. Só que observa o seguinte, essa equação está para 2 mol. E se você for olhar a pergunta do exercício, ele quer saber para formar 1 mol. Então, se é para formar 1 mol, eu tenho que dividir por 2. São 2 maneiras diferentes de calcular. Uma é por entalpia de formação e a outra é por entalpia de ligação. Então, você tem que observar qual é o comando do exercício para não errar. Existem outras maneiras de calcular a variação de entalpia. Então, fica aí uma dica para que você pesquise essas maneiras, porque elas são todas muito recorrentes em prova, porque esse assunto é de extrema importância e ele sempre está presente em prova, em exames e em concursos. Espero que você tenha gostado. Como eu disse, aprofunde aí, né, as outras maneiras de calcular a variação de entalpia, porque eu tenho certeza que após exercitar bastante, você vai conseguir ficar fera nesse assunto. Até uma próxima.